Normalmente, data warehouses são implementados utilizando um modelo relacional na maioria das vezes. E o modelo relacional tem um problema, na verdade uma característica, que ele sempre armazena a última versão da informação, o último estado da informação, ou seja, quando você atualiza um registro, ele perde o valor anterior, é só o valor novo que persiste. E data warehouses, eles têm normalmente uma tabela fato, onde armazena tudo que acontece com aquele assunto particular, todos os fatos, e em volta existem as dimensões que a gente usa para filtrar os fatos. Existe um problema particular que é quando você precisa atualizar as dimensões. Por exemplo, você precisa alterar o departamento de um produto, a cidade de um cliente, enfim. E quando isso acontece, você vai mudar o passado da informação, porque veja, quando você faz um relatório há um mês atrás e você mudou depois a dimensão, aquele relatório vai ter um valor diferente, ou seja, você mudou o passado. E você não pode fazer isso no Data Warehouse. Para resolver isso, existe uma técnica chamada Slowly Change Dimension, que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Slowly Change Dimension significa mudança lenta de dimensão. As dimensões, elas teoricamente não deveriam ter muitas mudanças, a gente muda elas de forma gradativa. A teoria diz que temos aproximadamente 6 tipos diferentes, A quinta e a sexta é uma variação das outras 4 primeiras. E normalmente o que eu observo no mercado é uma delas, que é usada na maioria dos casos, aí, pelo menos que eu tenho visto. Eu vou mostrar os 4 tipos iniciais de Slowly Change Dimensions, 4 formas de resolver esse problema, mas novamente uma delas eu vou comentar aqui é a que é mais usada normalmente, é mais simples de implementar, tem melhor usabilidade também. Para mostrar para você os diferentes tipos de Slowly Change Dimensions, eu vou usar um exemplo bem didático, bem simples aqui para você entender. A gente tem aqui inicialmente a dimensão cliente, que tem aqui algumas colunas, código, nome e cidade, e a tabela fatos de vendas, o mês, a referência para a dimensão cliente e também o valor de venda, um valor adicional aí para a gente fazer alguns cálculos depois. Então a gente tem essas duas tabelas, a fato e a dimensão cliente. E vamos supor que eu queira fazer uma consulta como essa aqui. Eu quero saber quantos clientes são de Santos e compraram em abril de 2020. Então, uma consulta bem simples, a gente faz um join entre fatos de vendas e dimensão cliente pelas chaves e a gente filtra o mês, abril de 2020 e a cidade de Santos. A gente sabe que, nesse exemplo hipotético aqui, simples, o Pedro, que é o código 3, ele é da cidade de Santos, ele teve ele executou 2 vendas no mês de abril. Então, a resposta é 2, certo? Então, se eu executo essa consulta hoje, se eu faço um relatório que me retorna esse resultado, ele vai retornar 2. Agora, vamos supor que eu alterei um valor da dimensão. Eu alterei a cidade do Pedro, antes era Santos e agora é Salvador. Ele se mudou para Salvador, por exemplo, e eu executei a mesma consulta depois da alteração. Antes voltava 2 e agora vai voltar 0. Ou seja, eu alterei o passado da informação. O relatório retornava 2, depois que eu alterei a dimensão, ele passa a retornar 0. E está errado, eu não posso retornar 0, eu não posso mudar o passado, certo? É um relatório gerencial. Então, eu não posso ficar suscetível a essas mudanças. E a gente precisa alterar as dimensões. De repente, o Pedro realmente morava em Santos e mudou para Salvador. Então, como que a gente trata isso? Bom, aí que entra Slowly Change Dimensions. O primeiro tipo de Slowly Change Dimension é o tipo que a gente chama de sobreposição de valor. Na verdade, esse tipo ele não é uma técnica nenhuma, é um não tipo. Ou seja, eu simplesmente não me preocupo com essas alterações, eu sempre estou preocupado com o último estado da informação, então eu passo por cima mesmo. Eu não retenho a informação anterior, eu simplesmente atualizo. Então, se você não precisa se preocupar com isso, se o seu Data Warehouse, o seu Data Mart não precisa se preocupar com o passado das informações, você pode simplesmente fazer o básico, só atualiza. Só que, quando ocorrer atualizações, como a gente viu aqui no exemplo, os relatórios no passado vão sofrer alterações. Okay? O segundo tipo, que esse é um dos mais comuns, eu acho que mais de 90% dos tipos de implementações que eu já vi empregam esse tipo aqui, que é o tipo 2, que é quando a gente cria uma linha adicional. Ou seja,
quando eu vou alterar um registro, eu insiro uma linha nova, eu duplico a linha que eu vou alterar, né, e acrescento 3 colunas, né, a data inicial, a data final e uma coluna de status, que indica se a linha é ativa ou não. Ou seja, quando eu vou alterar o valor anterior, eu fecho a vigência, né, eu coloco uma data de fim e insiro uma linha nova com uma data de início, que é a data da inserção, com um valor novo. Ou seja, o Pedro, nesse caso, ele morava em Santos, né, de fevereiro de 2020 até maio de 2020. Ele não é o atual, porque o atual agora, né, é Salvador, né, com a mesma data de fim, né, do encerramento da vigência da linha anterior. E eu coloco uma coluna adicional, né, atual, que eu chamei de atual aqui, para me informar se é a linha mais recente ou não. É opcional, essa coluna só facilita depois na hora de fazer consultas e relatórios, né, para os usuários finais. Mas ela não é uma coluna obrigatória, né? Então, veja, quanto mais alterações eu faço nas minhas dimensões, nos valores, né, nas linhas das minhas dimensões, maior a tabela fica, né? Então, isso pode ou não ser um problema. Se tiver muita alteração, certamente a tabela vai ficar muito grande, tá? O tipo 3 ele é um pouco diferente do tipo 2. No tipo 2 a gente coloca uma linha adicional e no tipo 3 a gente coloca uma coluna adicional, mas só para aqueles atributos que eu quero manter histórico, né? Então, por exemplo, cidade aqui, eu coloquei uma cidade anterior, né, que era no caso do Pedro Santos, a cidade corrente, a cidade atual é Salvador, e eu coloco uma outra coluna que é a data da mudança, né? Essa implementação ela consome menos espaço, né, porque eu não estou duplicando a linha inteira, eu só estou duplicando as informações, os atributos que eu quero duplicar, né? Então a gente usa esse tipo quando não preciso controlar, né, ter acesso ao histórico dos valores anteriores para a linha inteira, né, para todos os atributos. Eu quero só atributos específicos, de repente, para o negócio específico que você está implementando, né, para o seu DW, Datamart, você só tem que se preocupar com uma ou duas colunas. Então, essa é uma implementação possível, né, o tipo 3, onde a gente trabalha com uma coluna adicional e não duplica a linha inteira, como foi o tipo 2. E por fim, o tipo 4. O tipo 4 ele é uma variação do tipo 2, só que ao invés de colocar na mesma tabela, a gente cria uma outra tabela de histórico, né, que é o espelho da tabela da dimensão anterior, dimensão cliente aqui no caso. Eu coloco simplesmente duas colunas adicionais, data de início e data de fim, que é a vigência, exatamente como a gente fez no tipo 2, só que estão em tabelas separadas, né? Então, uma implementação bem simples, porém envolve aí a criação de uma outra tabela e uma movimentação de registros também, quando ocorrem alterações na dimensão. Então, essas foram as técnicas, né, para resolver esse problema, né, típico do modelo relacional. Né? O modelo relacional só armazena o último estado da informação, ele não armazena o histórico, e esse é um problema que pode ser resolvido com esse tipo de técnica, né, Slowly Chain Dimension. Na minha visão, o tipo 2 é o mais simples de implementar, né, tanto do ponto de vista de usabilidade para o usuário que vai fazer relatórios, é simplesmente fazer filtros, né, qual que é o atual ou qual que é a vigência nula, por exemplo, né, ou seja, você vai pegar a informação mais recente. E no tipo 4 você teria que fazer um union, enfim, você teria que unir várias tabelas, então não seria uma query muito simples, né? Os relatórios seriam um pouco mais complexos de serem implementados, mas a dimensão ela sempre, né, a dimensão ela ia ficar sempre com o mesmo tamanho, ela não ia aumentar como ocorre no tipo 2, né? Se você está assistindo até agora, certamente é porque você gostou do vídeo. Então dê um like para que esse vídeo possa ser compartilhado com mais pessoas pelo YouTube. E se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal. Até mais.